E o nosso bate-papo agora é com o psicólogo Getúlio Souza. Getúlio, seja bem-vindo ao TVE Revista. Obrigada por ter vindo. Olá, Verônica. É um prazer estar voltando aqui para conversar com você. Pois é, Getúlio. Getúlio também é músico, gente. E é o seguinte, a saúde mental foi um dos assuntos assim, mais comentados, né, durante a pandemia. Agora, após a pandemia, a gente tem presenciado, vivenciado, né, observado algumas situações de descontrole da galera sem muita surpresa, porque era algo que a gente já estava esperando. Esses casos estão aumentando ou eles estão aparecendo? Essa é uma primeira pergunta importante. Eu acredito que estamos, assim, é um momento de pesquisar se estamos tendo realmente um aumento do padecimento em saúde mental. Algumas pesquisas, muitas pesquisas que têm sido feitas nessa direção, apontam uma tendência que nos permite, com certa plausibilidade, dizer que há um aumento do padecimento em saúde mental. Daí, a gente precisa pensar, quando eu digo isso, né, as pessoas estão sofrendo mais em termos de saúde mental, eu preciso pensar quais são os vetores, ou seja, quais são os elementos que podem explicar essa realidade. De uma forma mais óbvia, a própria pandemia, ela foi um agente estressor, ela foi um agente causador de angústia. Então, estamos lidando com as angústias que tivemos na pandemia, seja, os inúmeros lutos que a gente tem que lidar. Mas eu acho que isso por si só não explica. Por exemplo, um ponto importante a se olhar, e por isso, né, você falou de algumas categorias, é o que vem ocorrendo desde a década de 80 com o mercado de trabalho. Né? A gente saiu de uma realidade dos nossos pais, dos nossos avós, em que o trabalho era uma certeza que nos dava uma garantia de longo percurso naquela mesma profissão. A partir da década de 80 isso mudou um pouco. E as relações ficaram, um pouco não, mudou bastante, né? As relações ficaram muito instáveis e não tem elemento que mais causa sofrimento do que a instabilidade, do que a incerteza. E o que eu posso dizer é que a pandemia aparentemente acirrou esses processos. Nós observamos uma profunda uberização das relações, ou seja... O que seria a uberização das relações? Cada vez mais a precarização das relações de trabalho. Por exemplo, eu vou falar agora como músico. Quando eu comecei nessa profissão, se a gente fosse tocar num bar, eu tinha certeza que eu ia chegar e eu ia ter lá o equipamento de som para eu tocar. Hoje, parece que virou normal que o músico tem que levar seu equipamento de som. Parece que o músico ele tem que construir suas próprias condições de trabalho. Ou seja, para uma categoria que já era difícil, instável, né? Vocês sempre tiveram muita instabilidade, né? Na questão. A pandemia veio para piorar um pouco esse cenário. E aí, por exemplo, para o músico, como é que ele... A arte, na verdade, sempre nos ajudou, especialmente no período da pandemia. E quem cuidava dos artistas? Quem cuida dos artistas nesse período? Eu acho que isso é uma pergunta muito boa, porque e qual a grande questão? Eu acho que a pandemia afetou as categorias de formas diferentes. Se a gente pega aqueles profissionais, né, com vínculos mais estáveis, provavelmente foram para casa com uma carga de trabalho muito maior, porque essa diferença entre vida pessoal e vida do trabalho estão borradas desde a década de 80 e acredito que a pandemia acirrou isso. Mas para aqueles que já viviam numa relação de informalidade com relação de trabalho, as incertezas do outro dia foram muito agressivas, né? As incertezas do que fazer para garantir seu sustento, elas foram muito agressivas. E parece que o processo de imersão na informática, imersão nas redes, ele tem piorado isso. E, doutor, uma outra pergunta que me veio agora por exemplo, a pessoa que ela tem essa necessidade de falar muitas vezes. Afinal de contas, a gente fala das nossas agruras, vulnerabilidades, ou isso não é aconselhável? A gente pode estar criando, por exemplo, uma rede de apoio falsa? Isso você tocou em pontos muito candentes para o campo da psicologia, que é, de fato, falar para uma tela de computador, para um público numa rede social, não é a mesma coisa que fazer terapia. É claro que é possível você fazer terapia com um profissional qualificado utilizando as redes sociais, utilizando as redes de comunicação, mas as pessoas acho que estão confundindo a ideia de que se eu me abro numa rede social, eu estou necessariamente fazendo terapia. Se abrir numa rede social é parecido com chegar em praça pública e dizer do seu problema. Eu acho difícil que alguém acredite que se eu estou com uma forte angústia ou com uma depressão, se eu descer para a pracinha do meu bairro e começar a gritar meus problemas, que aquilo vai ter um efeito terapêutico, né? E, doutor, para a gente encerrar, por exemplo, o que não dizer para uma pessoa que chega para você e fala, olha, eu estou com esse problema, eu estou com burnout, eu estou, sei lá, com depressão. O que não dizer para essa pessoa para a gente encerrar? Tem uma lista do que não dizer, mas eu acho que a primeira coisa demonstra empatia, e quem demonstra empatia não diz para a pessoa, não seja assim. Né? A pessoa chega assim, olha, eu estou triste, você diz assim, não fique triste, ela, parabéns, a partir dali ela não vai mais ser triste.
Senão, eu acho que a melhor coisa a se dizer é estou aqui para o que precisar e ajudar no que for, né? Levando essa pessoa para quem pode de fato ajudar. Na dúvida, não diga nada. Tá certo, doutor Getúlio Souza aqui com a gente, falando de um assunto sério e importante que é saúde mental. Muito obrigada, tá bom, por ter vindo.